Depois eu ganho um pontinho nessa. Tá bom. E conversando com ele, eu realmente não o conhecia, né, muito bem, e aí conversando descobrimos que o Ednilson, que vocês chamam de tiozão, estava aqui e nós o conhecemos com a sua esposa Luciana há muitos anos atrás, quando ali morávamos na Barra, começamos ali uma igreja, então foi uma alegria muito grande saber que ele estava aqui e, consequentemente, hoje eu estou aqui. E é uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia. E eu agradeço também o carinho dos pastores que têm nos recebido aqui nesse dia. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos abrir as nossas Bíblias para a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. E eu fico feliz de ver muitas Bíblias aqui. Os meus pais foram missionários no Brasil durante 45 anos. O meu pai trabalhou com a imprensa bíblica brasileira e ele teve o privilégio. Aliás, antes de dizer isso, vocês sabem, a Bíblia em português, ela era imprimida na Holanda. João Ferreira de Almeida, que escreveu, quer dizer, traduziu e depois era sempre lá. Então era muito difícil trazer Bíblias para o Brasil, apesar de que todo mundo queria uma Bíblia, né? E muitas pessoas estavam se convertendo. Então, em muitos anos atrás, antes da maioria de vocês, eu acho que nascerem em 1940 e pouco, a primeira página da Bíblia em português foi imprimida lá na Praça da Bandeira. E o meu pai estava lá presente vendo aquilo acontecer. E desde então, como a Bíblia era tão necessária, abriram livrarias em todos os estados, a maioria dos estados brasileiros, para poderem imprimir e vender a Bíblia. E olha, esse tesouro que vocês têm na sua mão, não se esqueça dessas verdades. Mas em 1 Timóteo capítulo 1, eu sei que vocês estavam de pé, vamos ficar em pé mais uma vez, dessa vez em uma palavra de Deus, nos primeiros versos e depois no verso 18 e 19. Começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões do que edificação para com Deus que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Agora, verso 18. Esta admoestação te dirige o filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar, irmãos. O nosso mundo de hoje já assistiu a muitas tragédias. E tragédias nas nossas vidas, na nossa cidade e no nosso mundo ferem o coração. Uma delas aconteceu na Baía de Guanabara, uns anos atrás, quando um barco chamado Batomushi, e era véspera de Ano Novo. Um enorme grupo de pessoas entraram neste barco e saíram em direção à Bahia, porque eles queriam assistir os fogos ali em Copacabana naquela noite. Mas de repente o vento começou a bater e em poucos minutos descobriram que o barco tinha pessoas a mais do que era possível carregar, e o barco afundou. 80 pessoas perderam as suas vidas. E o apóstolo Paulo explica que quando um crente rejeita a conservação
de uma boa consciência, ele naufraga no tocante à sua fé. Isso não quer dizer que ele perde a salvação, mas ele naufraga. E séculos passados, na cidade de Éfeso, uma tragédia estava acontecendo dentro da igreja, porque se tornaram membros da igreja e, eventualmente, professores que estavam ensinando uma doutrina falsa. E qual foi o resultado? Pessoas, ao invés de se dedicarem, pensarem em Jesus Cristo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se preocupando com mitos, com fábulas, com genealogias intermináveis, que levavam pessoas à controvérsia dentro da igreja. E então enormes problemas estavam surgindo. Mas o apóstolo Paulo, ele queria que naquela igreja houvesse uma explosão de amor, e para tal, a doutrina falsa precisava ser eliminada. E o amor verdadeiro, ele explica aqui nesse texto, que tem 3 elementos essenciais. Quais são? Ele diz, primeiro, um coração puro, depois uma boa consciência, e depois uma fé não fingida. A palavra é hipócrita, uma fé não hipócrita. Então, se esses 3 elementos aqui existirem dentro da igreja, haverá então uma erupção de amor cristão. E sabe o que vai acontecer? Pessoas de todo lado virão para ver o que está acontecendo na vida da igreja. Agora existem lindos, o que é chamado de geysers, não sei se você conhece, mas num parque nos Estados Unidos chamado Yellowstone. E se você notar aqui, o geyser são essas explosões que você vê que são lindíssimas, e para que essas explosões aconteçam, há 3 elementos fundamentais também. Quais são? Primeiro, tem que ter água em abundância. Em segundo lugar, tem que ter um calor intenso abaixo da terra. E depois um sistema natural de encanamento. Então, misturando isso tudo, existe uma câmara de magma, ele supre o calor que irradia as rochas internas. Quer dizer, debaixo da terra, as rochas estão se esquentando de uma forma intensa. A água da chuva e neve, ela penetra nessas rochas, e quando ela atinge, então, elas, claro, se esquentam, a água começa a retornar à superfície, depois ela derrete a sílica, carrega fendas nas rochas, a água fica prensada, o encanamento se forma, essa água se esquenta, ela vem à superfície, há uma pressão enorme, e de repente essa explosão, que chama-se de geyser. E o que acontece? É um parque nacional, então as pessoas, porque isso acontece geralmente de hora em hora, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, e então pessoas estão esperando, e quando vem aquele momento, elas correm em volta desse espaço para olharem e verem essa coisa fabulosa, monumental, muito bonita. Então é interessante que há 3 elementos lá, e há 3 elementos que também formam essa erupção, essa explosão de amor dentro da igreja, e seria bom explanar sobre todos, mas só temos alguns minutos, e por isso nós vamos falar sobre um desses elementos, que é a nossa consciência, porque o apóstolo disse sobre Himeneu e Alexandre, que eles rejeitaram a boa consciência e começaram a naufragar, espiritualmente falando. Agora, o que é um naufrágio espiritual? Porque veja bem, isso acontece com crentes. Eu já disse que você não perde a salvação, não é isso, mas notem o que é. Por exemplo, você pode ler a Bíblia, mas de repente os seus olhos estão cerrados à verdade que guia a sua vida diária. Às vezes você machuca, quando você é cego, você machuca as pessoas, mas você nem percebe que você está magoando ou machucando as pessoas.
Ou às vezes você promete ao seu filho, à filha ou a alguém algo e você não cumpre, mas você nem percebe. Isso é uma cegueira, isso é um naufrágio espiritual. Então, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quantos aqui, nesse auditório, quantos de vocês já foram machucados ou magoados, ou alguém prometeu alguma coisa e não fez, não cumpriu, falaram mal de você injustamente, ou de outras formas? Você já sofreu um pouquinho com isso? Levanta a mão, por favor. Note bem, 100%. Todo mundo. Imaginem o seguinte: se vocês que são crentes já sofreram, e o nosso mundo aí fora? O nosso mundo é um mundo quebrado completamente. Agora eu faço uma outra pergunta: se todo mundo aqui sofreu, será que todos nós somos inocentes e não machucamos a mais ninguém lá fora? Ou dentro da nossa casa? Ou dentro do nosso trabalho? Será que nós somos inocentes? Ou será que nós também somos culpados? Então veja bem, o que uma boa consciência tem a ver com o seu dia a dia? Por que desenvolver e viver a vida tendo sempre uma boa consciência? E uma das razões é muito simples, porque Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma boa consciência, porque a boa consciência, ela nos motiva a lembrar a importância do nosso próximo, seja quem for. Em Mateus 22, 39, Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo disse em Atos 24, 16, procuro sempre ter uma boa consciência para com Deus e para com os homens. E como eu disse antes, a evidência de uma boa consciência, veja bem, ela é revelada quando ninguém pode apontar o dedo para você e dizer assim: você me machucou e nunca acertou as coisas comigo. Será que existe alguém assim na sua vida que pode apontar o dedo e dizer assim: você nunca acertou comigo, você nunca me pediu perdão? E se o crente machuca um não crente? E aí como é que fica a hipocrisia que eles veem em você e em mim? Isso aconteceu comigo. Quando meus filhos eram adolescentes, eles iam à CM e lá jogavam seu futebol, e aí o diretor lá do esporte, ele fez como é que se diz? Um campeonato. Nesse campeonato, então, ele dividiu os meninos, nesses grupinhos. Então, eles jogavam, e cada time precisava de um técnico. Então, eu me tornei técnico. Apesar disso, eu não sabia nada. Mas aí, muito bem. E o nosso timinho, era muito ruinzinho, coitados. Nós perdemos todo jogo. Mas no fim, no último jogo, por acaso, nosso time fez um gol. 1-0. E faltava pouquinho tempo para terminar o jogo, e, de acordo com o meu relógio, terminou o jogo e nós íamos ganhar o único jogo do campeonato. Só que naquele momento, o juiz apitou uma falta contra o nosso time. Eu digo: não pode, porque já acabou aqui, estou vendo aqui que acabou o jogo. Só que eu não era o juiz, então marcou. O garoto foi lá, chutou a bola, e não é que entrou. Empatamos o jogo. E eu fiquei furioso. Você sabe que pastor fica furioso de vez em quando? Cuidado com esses pastores. Então, eu estava aqui do lado do campo, aí eu fui saindo do campo, mas o juiz, que era o técnico deles, era o diretor lá do esporte, ele estava lá, aí eu disse assim: aqui meu amigo, já tinha acabado o jogo. Aí eu passei, e naquele momento Deus disse assim: por que você fez isso? E a culpa bateu. E dali em diante Deus dizia assim: quando é que você vai pedir perdão àquele sujeito?
E digo, não, 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 senhor, ele errou, ele roubou e tal. Aí foi passando os dias, depois as semanas, e de vez em quando eu ia lá na CM, eu via esse jovem era jovem, e Deus prensava, ficava em cima. Aí eu digo, tá bom, senhor, agora eu vou lá. Depois de um tempo eu passei, fui lá no Alambrado, ele estava lá, eu disse assim, olha, eu queria falar contigo. Ele, tudo bem. Eu disse, você se lembra daquele jogo, daquele dia, quando eu apontei o meu dedo aqui no relógio? E ele disse, me lembro, eu me lembro. Você sabe de uma coisa, gente? Quando você machuca alguém, eles não se esquecem. Você gostaria que eles se esquecessem, mas ele não esquece, não. Você não esquece, tanto você não esquece que você levantou a mão. Como é que foi? Alguém machucou você, você não esquece. E eu disse para ele, olha, eu errei, eu não devia ter feito aquilo, eu estava errado, você era o juiz, eu tinha que te respeitar, e eu estou aqui só para te pedir perdão, você me perdoa? Aí ele disse, perdoo. Sabe, até o não crente perdoa, se você pedir perdão, porque Deus quer que nós entendamos a importância dos nossos amigos, e aquele homem era muito importante para Deus, portanto todos nós não podemos correr de Deus. Esse é um dia maravilhoso para você se libertar, e pensa bem, eu machuquei, eu magoei, será que eu prometi e não cumpri, eu abusei, será que não fui o homem de verdade no meu namoro? E agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar, eu vou falar, eu vou pedir perdão. Agora, a boa consciência, Jesus quer que tenhamos também, sabe por quê? Porque Ele nos proporciona um testemunho poderoso a um mundo incrédulo, que anda desacreditado com crentes. Tem muita gente aí fora que diz, não, vocês são hipócritas. Agora não importa, eles também são hipócritas, mas a verdade é que nós estão desacreditados. E é interessante porque o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, ele diz assim, a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Sabe, ninguém podia apontar o dedo ao apóstolo Paulo e dizer assim, você me machucou, e Deus te daria o poder de viver assim. Vocês que já leram o Antigo Testamento conhecem Samuel. Samuel foi um grande homem, e já no fim da sua vida, ele chama o povão lá de Israel e diz assim para eles, olha, em 1 Samuel 12, ele diz, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, ou a quem tenho oprimido, ou da mão de quem tenho recebido peita para encobrir com ela os meus olhos, e eu vou-lo restituirei. Responderam eles, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Você está pronto a nunca aceitar uma propina? Se disserem assim para você, mente para mim, porque eu pago um jantar para você depois. Sabe, eu deixei um dinheirinho na sua conta, para você esquecer aquela situaçãozinha, sabe? Mas a resposta que você como crente precisa dar àquela pessoa é a seguinte, meu amigo, eu gosto muito de você, mas o problema é que Deus me pega se eu fizer isso, eu não vou conseguir dormir bem, minha consciência vai doer, não dá para fazer isso. Mas ele diz assim, mas por que você não faz? Mas por que não? E a resposta, isso é a melhor pergunta que você pode receber. Que aí você diz assim, sabe uma coisa? Já que você perguntou, eu quero dizer a você porque Deus vive no meu coração. E eu tenho um relacionamento com Ele que não pode ser quebrado. Aliás, você já pensou em ter um relacionamento com Deus? Deixa eu te explicar. E você aí explica o Evangelho para essa pessoa. Mas a pessoa não pode apontar o dedo a você. Além do mais, Jesus quer que você tenha uma boa consciência para que você possa encorajar as pessoas do seu mundo e da sua vida, com quem você vive
e no dia a dia. Isso acontece de muitas maneiras. Timóteo, Paulo disse, a nossa meta é o amor que vem de uma boa consciência. E anos atrás eu estava no avião viajando e era a hora do almoço e distribuíram lá comida. E eu comi. Naquela época era bem diferente de hoje. Hoje, se você estiver no avião, na hora do almoço, eles te dão uns talheres de plástico. E se você não tiver cuidado, ele quebra. É uma coisa fraquinha, muito ruinzinha. Naquela época, eles literalmente te davam uns talheres bonitinhos, miniatura, escreviam o nome da empresa no talher. Era uma coisa assim muito, muito bonita mesmo, sabe? Eu fiquei pensando comigo mesmo, eu paguei um dinheirão por essa passagem. Eu acho que eu mereço esses talheres. E ao invés de pedir, peguei os talheres, coloquei na minha bolsa, peguei o guardanapo, cobri assim a comida e devolvi lá, jovem. Levei para casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu coloquei lá na gaveta. E um dia, então, estava na hora do almoço, eu era solteiro, aí eu disse, bom, tem que ter um talher, aí eu abri a gaveta. Quando eu abri a gaveta, que estavam ali aqueles talheres, Deus disse assim, olha os talheres que você roubou daquele avião. Aí eu fechei a gaveta rapidinho, para não ver se acalmava, mas a culpa estava ali. Eu disse, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu fiquei pensando, e os dias foram passando, mas um dia, Deus insistia comigo, Ele disse, aí você vai ter que ligar para a empresa. Eu disse, Senhor, isso não existe, você não liga para uma empresa de avião. Agora, naquela época, quando você ligava no telefone, eles ainda atendiam, né? Hoje ninguém atende mais o telefone, né? Você tem que apertar os botãozinhos, 1, 2, 3, 4, você não fala com ninguém, ou tem que deixar recado. Mas naquela época você conseguia falar. Aí eu digo, bom, eu vou tentar. Aí eu liguei. Aí a primeira pessoa atendeu, e eu disse, olha, meu nome é Dirralo, que eu estava no seu avião, eu levei esses talheres, não sei se eu disse levei ou roubei, mas eu com os talheres, e eu estou ligando para vocês pelo seguinte, eu quero não somente pedir perdão, mas eu quero pagar pelo que eu levei. Aí esse silêncio no telefone, aí a pessoa disse, um momentinho, a outra pessoa atendeu, alô? Aí eu digo, bom, é outra pessoa. Aí eu tive que repetir, não, meu nome é Dirralo, estava no avião, levei os talheres. Um momentinho. Aí a terceira pessoa atendeu. Um momentinho. A quarta pessoa atendeu. Na quinta pessoa, era a secretária do presidente da empresa. Aí, repeti a mesma coisa, eu estava no avião, levei talheres, estou sentido, eu quero pedir perdão, por favor, me perdoa, mas eu também estou ligando porque eu quero pagar o que eu levei. E essa menina começou a chorar no telefone, mas assim, soluçada, fez barulho no choro dela. Eu digo, e agora, o que eu fiz com a coitada? Só falando isso, ela começou a chorar. Quando ela parou de chorar, ela disse assim para mim, esse é o melhor telefonema que eu já recebi aqui nessa empresa. Eu disse, mas como assim? Ela disse, eu sou crente, trabalhando aqui é terrível, pessoas mentem, falam mal um do outro, uma coisa horrível, mas você fez o meu dia, só porque eu liguei, pedindo perdão. Ela disse assim, espera um pouquinho que eu vou falar com o presidente. Então, aí, daí a pouco ela voltou, só que pareceu uma hora, né? Ela voltou e diz assim, bom, já que você pediu perdão, ele te perdoa e você não vai ter que pagar. Agora, eu estava pronto, irmãos, para pagar. Se você roubar alguma coisa, você tem que pagar. Mas eu fiquei pensando, né? Como é importante para as pessoas e para Deus, e os milagres que Deus faz quando nós podemos pedir perdão. Jesus também quer que você tenha uma boa consciência, para que você experimente total liberdade espiritual, emocional e até física. Veja bem,
Eu estava ouvindo um sermão uma vez, e o pastor estava pregando sobre o texto em Mateus, capítulo 5, onde Jesus disse o seguinte, ele disse em verso 23, portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e naquela época você entrava no templo, tinha o altar, as pessoas iam lá para oferecer, né, um carneiro ou algum animal, e era algo pacífico, e se você estiver apresentando ali a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja bem, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Jesus diz, não, antes de você oferecer, primeiro eu quero que você volte lá e reconcilie-te com o teu irmão. Ele sabe, eu tenho um irmão, ele era mais novo, é mais novo do que eu. Quando nós éramos, há muitos anos atrás, quando nós éramos pequenos, a gente brigava muito, como irmãos brigam. O problema é que eu era maior do que ele, e então ele vinha para cima de mim, e eu, não querendo machucá-los, só fazia com que ele, né, ficasse longe, mas de vez em quando dava um empurrão nele, ele batia na parede, coitado, e sofria muito comigo. Muito bem, o tempo passou, meus pais eram missionários, então de vez em quando, de 4, 5 anos, a gente ia para os Estados Unidos, passava um ano lá, e eles têm aquele jogo de futebol americano, né, que vocês já devem ter visto algum na televisão, e eu estava no colégio, e os colégios têm esses times, então eu fui jogar esse futebol, e eles chutam a bola de vez em quando, isso aí eu sei fazer, então eu me tornei o chutador do jogo, mas de qualquer forma eu também carregava aquela bola e fazia os pontos, né, que eles chamam de touchdown, que é como se fosse um gol. Então, o meu irmão pequeno, ele fez um livreto para mim e colocou lá uma coisa muito bonita, todos os jogos, eu não sabia que ele estava fazendo isso, no fim ele deu aquele de presente para mim, anos depois eu olhei para trás e assim, puxa, mas será que eu pedi perdão, será que eu agradeci ao meu irmão por aquilo? Eu não tinha agradecido, terrível. Teve um tempo na vida dele que ele andou ele não tinha amigos, uma solidão muito grande, eu poderia ter sido amigo dele e não fui. Depois, veja bem, eu estava na faculdade, depois da faculdade eu fui para o seminário, e ele foi para a faculdade, e de vez em quando a gente se encontrava, e a gente sempre estava discutindo, coisa infeliz, mas ele dizia assim para mim, você não presta atenção às pessoas quando elas conversam contigo, quando elas falam para você alguma coisa, você não ouve. Eu digo, claro que ouço. Ele diz, não, eu vou provar para você que você não ouve. Aí eu digo, tudo bem. Aí ele disse assim, olha, eu vou te dizer, só um pouquinho, algumas frases aqui, a única coisa que você precisa fazer é repetir para mim o que eu disse para você. Eu digo, tranquilo. Aí ele começou a falar. Enquanto ele falava, veja bem, o que você faz com a sua cabeça? Eu estava pensando comigo mesmo, eu tenho que provar para ele que eu ouço o que ele me disse. É isso que estava acontecendo. Mas nesse acontecimento eu não estava escutando o que ele estava falando. Aí ele disse, pronto, agora parou. E o que eu falei? Eu não tinha a mínima ideia, não sabia o que ele tinha falado. Aí ele disse, não, vou te dar uma segunda chance. A mesma coisa aconteceu, só que com mais intensidade na minha cabeça. E depois, na terceira vez, eu sou muito difícil, mas na terceira vez eu escutei. Eu repeti para ele. Mas sabe uma coisa? Depois de um tempo eu estava ouvindo essa mensagem, Deus diz assim, sabe de uma coisa? Você machucou o seu irmão, muito mesmo, irmão de sangue. Ele diz assim, você precisa pedir perdão hoje. Era uma quarta-feira, eu estava numa outra cidade, eu cheguei em casa, eram 11 horas, 11 e pouco da noite, eu tinha uma prova de manhã cedo, tinha que dirigir 1 hora lá para o seminário, mas eu digo, tudo bem, eu liguei para o meu irmão, só que ele não estava em casa. Como ele não estava em casa, eu digo, opa, já fiz a minha parte, eu não preciso mais ligar. Deus disse, não, você não fez sua parte não, você tem que ligar. Eu digo, bom, enquanto eu estou esperando para ele chegar em casa, eu vou ver se Deus fala alguma coisa para mim na Bíblia. Agora, você não precisa fazer desse jeito, mas eu fiz.
aquela noite. Agora já eram perto de meia-noite. E a Bíblia em Provérbios 6, porque eu estava lendo um provérbio por dia, e era dia 6 do mês. Aí eu li dia 6. Aí diz assim, veja bem, filho meu, Provérbios 6, no verso 2, se estás enredado pelos teus lábios, se estás preso pela tua boca, porque eu não queria falar, mas eu estava preso pela minha boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Livra-te, Deus quer que nós nos livremos. Veja bem, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Eu estava na mão do meu irmão. Eu era prisioneiro e não sabia. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Agora, notem bem aqui o que diz o verso 4. Não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Agora já era mais de meia-noite. E agora o que você faz? Deus disse, você não vai dormir hoje até você resolver esse problema. Ele chegou em casa, eu liguei, e eu disse para ele algumas palavras. Bom, eu disse, olha Jack, eu realmente hoje reconheci que nesses tempos, na nossa vida, eu te machuquei muitas vezes. E por isso eu estou te ligando hoje à noite. E as coisas haviam melhorado entre nós, graças a Deus. Mas chegou naquele momento e disse, olha, eu quero te fazer essa pergunta. Você me perdoa? Você me perdoa? Agora, veja bem. Quando você machucou uma pessoa e você precisa pedir perdão, você não usa a palavra, desculpe qualquer coisa. Desculpe o passado. Desculpar é quando eu piso no seu pé. Aí eu digo, não, desculpa, né? Mas você não usa essa frase quando você está pedindo perdão. Outra frase que você não usa é, se eu errei, então eu peço desculpas. Ué, você errou ou não errou? Se você errou, você não precisa dizer, se eu errei. Que eu sei que você errou, então ele também sabe, aquela pessoa sabe. Outra coisa que você não diz é, não diga assim, olha, eu lhe magoei, mas você também me magoou, então vamos resolver a situação. Não, não é assim não. 3 palavras, você me perdoa? Ponto de interrogação. Então você diz, olha, eu te machuquei, você não precisa entrar em detalhe, ele se lembra exatamente o que você fez, mas eu te machuquei no passado, você sabe o que eu fiz contra você, eu estou ligando só para pedir, você me perdoa? E você sabe, naquela noite o que aconteceu é que eu senti, que eu falei para vocês mais cedo, fisicamente, não somente espiritualmente, psicologicamente, mas fisicamente, aquela culpa que eu nem sabia que tinha, literalmente eu senti no meu pé subir e sair do meu corpo. A liberdade foi incrível, a Bíblia começou a brilhar outra vez, eu li, eu disse, mas pera um instantinho, de tão bom que foi. E sabe de uma coisa, você começa com a sua família. Eu tive que pedir perdão a outras pessoas, mas você começa, esse é o mês da família. Você começa com a família e vê se você machucou o seu filho, a sua filha, o seu esposo, ou esposa, mãe, tio, seja lá quem for. Você gostaria de sentir essa liberdade? Essa alegria da salvação voltando, direção para a sua vida, um novo amor pelas Escrituras? Ligue, uma boa consciência. Agora, isso é vital. Mas eu quero dizer só mais uma coisinha, porque todos vocês foram machucados. Suponhamos que alguns estavam pensando, que bom, alguém vai ter que me pedir perdão. Não. E se ninguém pedir perdão? Se as pessoas que te machucaram, que lhe magoaram, não pedirem perdão, o que você vai fazer? Você vai perdoar. Que Jesus não disse, perdoe as pessoas? Então, nós precisamos perdoar, de verdade. Como eu digo, olha, você pode pensar agora naquela pessoa e você pode dizer nesse momento, Senhor, eu perdoo essa pessoa, como da minha vontade, eu perdoo. Você não precisa sentir nenhuma emoção, é uma coisa que vem do seu coração, mas da sua mente, Senhor, eu perdoo essa pessoa.
E olha, Deus recebe aquilo e você vai ter liberdade. E vocês sabem que um rapaz chegou uma vez para mim, eu havia falado sobre esse assunto, ele disse assim para mim: eu não gostei do seu sermão lá do outro dia não, porque você disse no fim, mesmo que ninguém peça perdão, você tem que perdoar. Ele disse assim: olha, o meu irmão me machucou profundamente, e eu não falo com o meu irmão há 2 anos, irmão de sangue. Ele disse assim: só que isso não é o pior não, nós moramos na mesma casa, e há 2 anos nós não nos falamos uma palavra. Ele disse: mas isso não é o pior não, nós moramos no mesmo quarto, e durante 2 anos não falamos uma palavra com o outro. Mas naquele dia ele disse: eu fui para casa e disse assim: Senhor, eu perdoo o meu irmão. E naquele dia ele começou a falar com o irmão dele, e restabeleceram aquele amor fraternal de irmãos. E Deus é maravilhoso. Agora vocês sabem que todos nós machucamos muito a Jesus. Nós colocamos Jesus na cruz, foi o nosso pecado, foi aquilo que nós não deveríamos ter feito, e foi aquilo que o levou à cruz. Mas graças a Jesus, Ele estava disposto a perdoar a você, morrer na cruz, pagar o seu pecado e o meu, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Você sabe que quando eu aceitei a Jesus, não é para ir para o céu, é para ter uma vida eterna com Deus. Agora, quando eu morrer, eu vou para o céu. Céu é aquela coisa maravilhosa, aquele presente extra de Deus, mas é uma vida eterna com Ele. A maravilha que Ele é em nossas vidas, como nós cantamos aqui, Deus proverá, Deus faz aquilo que transforma todos nós. Por isso hoje é o dia da libertação espiritual para muitos aqui. Eu gostaria que nós abaixássemos agora a nossa cabeça, vamos falar com Deus. E nesse momento, de repente, Deus falou o seu coração e colocou aquela pessoa a quem você precisa ligar, falar, restaurar, com aquelas palavras importantíssimas. Senhor, eu peço nesse momento que muitos aqui tenham aquela coragem de dizerem: Senhor, eu vou ligar, eu vou pedir perdão. E se Deus realmente falou a você, você está disposto, você se lembra de alguém, você precisa ter aquela consciência limpa, para que haja explosão de amor em volta de você. E você está disposto a ligar para eles hoje, ou falar com eles. Eu gostaria de pedir a você para levantar a mão. Deus sabe, todos nós estamos de cabeças baixas, olhos fechados. Levanta a mão, depois pode abaixar. Sim, Deus abençoe. Sim, amém, amém. Deus abençoe, pode abaixar a mão. Mais alguém que ainda não levantou a mão? Sim, Deus abençoe. Mais alguém lá na galeria? Sim, Deus abençoe. Pode abaixar. E muitos de nós precisamos perdoar hoje também. Se você nesse momento também se lembra de pessoas que te magoaram profundamente, mas você está disposto a dizer: Senhor, hoje eu perdoo. Por que você não diz isso a Deus levantando a mão? Levanta a mão e diz assim: Senhor, eu perdoo as pessoas que me machucaram. Amém, amém. Pode abaixar a mão. Sem Cristo é impossível realmente perdoar. Por isso hoje você talvez esteja aqui sem Jesus no seu coração. A melhor decisão que nós podemos tomar é dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu sei que eu sou um pecador e peço perdão. Entre em minha vida, seja o meu Salvador para sempre. E pela fé Jesus entra, o Espírito de Deus vem viver no seu coração e você se torna filho de Deus. Essa é a sua oportunidade. Enquanto nós ouvimos a música cantando, se Deus está falando ao seu coração, saia do seu lugar, venha à frente, nós queremos orar por você. Se você quer aceitar a Jesus hoje, venha a Cristo nesse momento, e enquanto eles cantam, estaremos esperando
E você pode, nesse momento, também refletir nas coisas que Deus quer que você faça. Amém. Se coloca de pé, vamos juntos adorar o Senhor Jesus.